Nós vamos meditar nesta manhã no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Leremos do primeiro versículo até o versículo de número 12. Atos capítulo 2, a partir do primeiro versículo, a palavra de Deus nos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Oremos. Obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor inspirou os teus servos do passado a escreverem a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E assim como o Senhor inspirou aos teus servos, nós clamamos agora por iluminação. Venha nos iluminar, Senhor. Desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Espírito Santo de Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer aqui nesta manhã, porque eu não tenho como prever aquilo que o Senhor faz. Mas eu sei que o Senhor vai fazer algo de especial nas nossas vidas. E nós queremos algo tremendo. Nós queremos experimentar o teu sobrenatural. Queremos sair daqui, nesta manhã, alimentados pela tua palavra. Eu clamo que o Senhor use de misericórdia para comigo. Sei das minhas limitações. Sei das minhas fragilidades. Sei da minha natureza humana e limitada. Mas sei também do poder de Deus, do Deus a quem eu sirvo. Por isso, Espírito de Deus, fala. Faz de mim canal de bênção. Que nós, tua igreja, possamos ser orientados por ti. Possamos receber de ti a instrução. Uma palavra viva. Uma palavra transformadora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, quando acontece um verdadeiro avivamento? Quando acontece um avivamento genuíno? Um avivamento bíblico? Quando que eu e você podemos experimentar algo que realmente vem de Deus e que estão em plena sintonia com a palavra de Deus? Nós temos orado por Londrina, oramos há pouco pela cidade de Londrina, e nós cremos que Deus tem algo tremendo, algo impactante, algo transformador, algo que vai repercutir por todo o mundo. Nós cremos que as pessoas ouvirão falar daquilo que nós estamos experimentando aqui, e cremos que muitos serão impactados pelo efeito do grande avivamento que Deus tem para a nossa cidade, que Deus tem para a nossa terra, que Deus tem para a nossa igreja, que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos orado por isso. Como eu tenho desejado fazer parte dessa história. E eu creio que nas cenas finais deste mundo, muita gente vai se espantar. Porque será de um jeito simples, porém eficaz, que o Espírito Santo de Deus vai operar.
Eu creio que será sobre toda a carne, como profetizou Joel. Eu creio que crianças também experimentarão esse grande mover, esse grande poder de Deus. Nós já temos visto alguns sinais pelo mundo. Muitos devem ter assistido aquele vídeo das Ilhas Fiji, que passava por grande dificuldade, o pecado reinando naquele lugar, até que o Espírito de Deus quebranta o coração do próprio presidente, do governo. E ele vai publicamente em rede nacional de televisão e pede perdão à nação pelos seus pecados. Começa a haver uma unidade entre o povo de Deus, o povo se quebrantando, se perdoando, famílias inteiras sendo restauradas, e Deus começa a mudar a sorte daquele povo. O povo que vivia da pesca já não tinha mais como sobreviver, porque eles iam para o mar, mas não tinha mais peixe. O mar volta a dar peixes em grandes quantidades. A terra, que já não era mais fértil, começa a produzir, e produção de excelente qualidade. Coisas tremendas acontecendo como resultado de um avivamento apenas naquela região. Bons irmãos, nós vivemos num mundo terrível, um mundo caótico. Há poucos dias eu fiquei chocado com uma reportagem que eu vi. Alguém teve os bebês, duas menininhas gêmeas, resolveu que não queria aquelas crianças. E aí no lixo de um prédio, estava ali para o caminhão de lixo passar e carregar, a câmera do prédio filmou alguém colocando 2 sacos de lixo com alguma coisa dentro. Uma pessoa que recolhia material reciclável achou estranho e viu que, pegou um daqueles sacos, viu que era uma bebezinha. Aí ligaram para a polícia e, ao vasculhar, encontraram um segundo saco daqueles de lixo com uma outra bebezinha. A autópsia diagnosticou que as 2 crianças eram de 38 semanas de gestação e que elas nasceram vivas, mas foram mortas, sufocadas. Quando nós lemos os jornais, nós ficamos chocados com tantas falcatruas, negócios ilícitos, coisas terríveis que têm acontecido no mundo. Mas sabe o que eu vejo de mais terrível? É que essa falta de amor, de sensibilidade, de negociar princípios da palavra aqui e ali, tem se infiltrado no meio da igreja. Bons irmãos, não são raras as vezes que vem alguém que fala assim: pastor, eu tenho lá um funcionário que é da tua igreja, mas me deu tanto trabalho. Sabe o que eu digo? Não é isso que nós ensinamos. Não é isso que nós ensinamos. Irmãos e irmãs, nós queremos um verdadeiro avivamento, mas algumas coisas precisam ser diferentes. A palavra de Deus, lá em Isaías 58, diz assim: olha, vocês têm vindo a mim com jejum, mas sabe como vocês têm vindo? Vocês têm vindo em pecado, e pode gritar, pode clamar a plenos pulmões, mas enquanto vocês estiverem desse jeito, eu não vou atender a sua oração. Se vocês não tirarem do meio de vocês o dedo que ameaça, o falar injurioso, se vocês não deixarem de profanar os princípios da minha palavra, então está sendo tudo em vão. Na verdade, virá sobre vocês maldição. Mas se vocês se arrependerem, se você tomar uma posição de mudança, então você vai ser abençoado. Você vai ser como um manancial cujas águas jamais faltam.
Você será uma pessoa tremendamente abençoada. Você será bendito ao chegar, bendito ao sair, se obedeceres. E sabe, queridos, quando eu vejo esse mundo caótico, e que muitas vezes as coisas do mundo aí fora, nós deixamos penetrar sorrateiramente na vida da igreja, eu creio que mais do que nunca, nós precisamos de um genuíno avivamento. E esse é o tema desta manhã. Genuíno avivamento. Porque há pessoas que pensam que avivamento é gritaria. Há pessoas que pensam que avivamento é manifestação do dom de línguas. Há pessoas que pensam que avivamento é quando se traz um grande pregador e talvez ali aconteçam muitos sinais e maravilhas. E então essas pessoas pensam, muitas pessoas pensam, que isso é avivamento. Mas nesse texto, irmãos e irmãs, nós temos o verdadeiro avivamento. Nós temos o genuíno avivamento. Nesse texto, nós vemos aqui um povo que experimentou algo tremendo, algo sobrenatural. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus relata que viria um Messias. O povo aguardava. O Messias veio, nem todos entenderam que Jesus era o Messias. Mas Jesus, ele faz os seus discípulos. Ele sobe aos céus e ele diz: fiquem tranquilos, meus discípulos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Irmãos, aqueles primeiros cristãos, eles acreditavam que Jesus enviaria o Espírito da verdade. Jesus disse: o Espírito da verdade vai ensinar para vocês todas as coisas. O Espírito da verdade vai consolar vocês. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o privilégio da igreja. Eu e você que temos o Espírito Santo, nós nunca estamos sozinhos. Nós podemos passar por lutas, tribulações, dificuldades, mas nunca estamos sozinhos. A palavra de Deus diz que se eu e você cairmos, nós não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos levanta com a sua mão direita. Nós não estamos imunes, nós não estamos livres das lutas, mas nós temos um Deus que nos levanta. Aleluia. Queridos, mas imagine, não foram muitas pessoas. Jesus prometeu, mas parece que nem todos acreditavam naquele grande mover, porque estavam reunidas 120 pessoas que acreditavam, estavam ali. E de repente, eles ouvem um som como de um vento impetuoso, e foram vistas línguas como de fogo distribuídas sobre a cabeça de cada um deles. Pessoas das mais diversas nacionalidades, de mais diversas falas, de mais diversas culturas, reunidas no mesmo lugar, e de repente são tomados pela ação, pelo derramar do Espírito de Deus, e agora começam a falar as grandezas de Deus. E se eu falasse em alemão, você que fala em português estaria ouvindo em português eu falando em alemão. Foi isso que disse aqui no texto. As grandezas de Deus. Já pensou que coisa tremenda? Irmãos, estavam assentados. Foi uma coisa ordeira, porque o Espírito Santo é organizado. Às vezes há pessoas que pensam em avivamento como uma grande agitação, às vezes até com um tanto de bagunça. O Espírito de Deus, ele é organizado. O povo estava assentado, diz o texto. E de repente, eles começam a experimentar coisas tremendas, sobrenatural de Deus. O Espírito Santo se manifesta de uma forma tremenda. Irmãos, eu quero experimentar isso na minha vida de forma plena. Sabe, eu me lembro, eu tenho uma cunhada que ela foi macumbeira. E no processo de libertação dela, nós ficamos numa busca intensa de Deus. Nós estávamos já há 15 dias em jejum e oração. E em uma das manifestações, não é?
o inimigo deixou ela cega e surda. E naquele contexto ela conseguia ver a mim e ao meu irmão, que era o namorado dela na época. E eu não compreendia muito bem isso, mas nós já estávamos cansados naquela noite. A esposa do pastor, o pastor oraram por mim, para que eu pudesse dormir, porque a gente já vinha várias noites acordados lutando com aquele demônio, 15 dias. Eu vi coisas que se me contasse eu falaria, é coisa de filme de ficção. Não é verdade isso. Mas eu sei que talvez por volta das 5 horas da manhã, minha mãe veio me acordar, que disse que a Ana Paula estava nos chamando. E depois de todo esse tempo de busca intensa do Espírito de Deus, eu lembro que eu me levantei. E quando eu coloquei os pés no chão, não parecia que era eu. Parece que eu flutuava. Eu nunca experimentei mais aquilo. Foi algo tremendo. E Deus usou de misericórdia para com ela, me usando aqueles pastores que foram me orientando, porque ela não via ninguém, para que ela mesma repreendesse a ação do mal na vida dela. Irmãos, não é por mim, como pessoa. Minha cunhada hoje é uma mulher livre, liberta, serva de Deus, se casaram, tem 2 filhas lindas, uma mulher de oração, uma mulher que tem sido usada por Deus. Mas o ponto é, o que a busca intensa de Deus faz, nos dá autoridade. Nos dá autoridade. Foi a última manifestação forte daquele jeito na vida da Ana Paula. Deus usou os pastores para me orientar, foi um trabalho em conjunto, não é? Mas o ponto é que eu experimentei algo que eu nunca mais experimentei na minha vida. Eu penso que esses irmãos que estavam reunidos neste lugar, eles estavam buscando tanto de Deus, tanto, que talvez eles se sentissem naquele momento, como eu tive uma pitadinha, o sobrenatural de Deus se derramando sobre a vida deles. Irmãos, eu quero esse enchimento de forma plena na minha vida. Eu quero ter discernimento de qual é a vontade, o projeto de Deus para a minha vida. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Eu quero ser canal de bênção. Eu creio que o que Deus tem para a sua vida é isso também. E quando eu olho para essa igreja, eu vejo aqui algumas evidências para que eu e você possamos também experimentar esse avivamento genuíno. Primeiro, irmãos, não é por nós, não é na nossa força, como nós vimos hoje no texto do dízimo. Não é a força do meu braço que conquista. Vem de Deus. De onde que veio? Olha aqui o versículo 2, no capítulo 2. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso. Não foi algo programado, não foi algo forjado, não foi alguém que tentou persuadir, induzir, tentar forçar algo, porque ninguém pode forçar o Espírito Santo de Deus. E eu e você, cada vez mais, nós temos que ser como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, olha, quando eu prego, eu não uso de linguagem persuasiva, mas o que eu falo é poder de Deus. Então eu e você temos que crer que é Deus que vai fazer. Não é pelos meus méritos, não é pelas minhas limitações, não é por quem eu sou. Há pessoas que se sentem a pior de todas. Mas sabe qual é o vaso que Deus quer usar? É aquele que diz, Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Eu tenho essa fragilidade, eu tenho aquela limitação, mas eu não quero ser igual, eu quero ser transformado, eu quero ser vaso de honra. Vem, Senhor, muda a minha história. Não são com encantamentos, com estratégias humanas que acontece um verdadeiro avivamento. Quando o texto diz de repente, é porque aquele povo não forçou nada, mas eles estavam numa expectativa. Irmãos e irmãs, eles creram na promessa, eles acreditavam que um dia viria o derramar do Espírito Santo. A que momento eles não sabiam, mas eles disseram, Senhor, eu estou aguardando, eu estou na expectativa, eu estou em comunhão, eu estou em oração. Eles não ficavam à toa, irmãos.
120 pessoas lá. Eu imagino que eles pegavam o Antigo Testamento, ficavam meditando. Eu imagino que eles oravam. Eu imagino que eles compartilhavam. Eu imagino que eles estavam ali fortalecendo um ao outro, encorajando um ao outro. Nós vamos nos manter firme, porque aquele que fez a promessa, ele vela pelo cumprimento. Há pessoas, porque qualquer circunstância adversa, ela já começa a questionar. Ah, porque não aconteceu isso? Porque não aconteceu aquilo? Quem é soberano sobre as nossas vidas? Deus. Não sou eu que determino para Deus como tem que ser as coisas. É Deus que determina como tem que ser e eu obedeço, porque eu sou o servo e Ele o Senhor da minha vida. E é Ele que nos conduz. Então a iniciativa é de Deus. Mas talvez você esteja dizendo, então pastor, quer dizer que não tem nada que eu possa fazer? Tem sim, meu irmão e minha irmã, tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode interceder, porque a palavra de Deus diz que Ele daria o Espírito Santo àquele que pedisse. Então você pode interceder. Você pode se arrepender dos seus pecados. Porque quando nós lemos, quando nós estudamos a história dos avivamentos, uma das evidências é arrependimento de pecado. Irmãos, arrependimento de pecado não é choro. Choro, é possível muita gente chorar e não estar arrependida. A palavra de Deus diz que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento e não encontrou. Lágrima não é sinal de arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. É quando o marido que é grosseiro com a sua mulher, ele muda a sua atitude de tratamento. É quando a mulher quer ser cabeça, insubmissa, ela entende seu papel de auxiliadora. É quando o filho quer dominar o pai, ele entende, não, meu pai é autoridade sobre a minha vida, e eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe. É quando os pais entendem a responsabilidade que têm com os filhos e instruem nos caminhos do Senhor. É quando o homem de negócios fala assim, olha, não tem problema, eu vou ganhar muito menos, mas o meu interesse é agradar ao Senhor. Eu não estou preocupado, meu valor não está aqui, os meus valores são eternos. E aí, a bênção, a provisão, a prosperidade vai ser resultado de uma fidelidade ao Senhor. Arrependimento é mudança de vocabulário. Quando eu tiro do meu vocabulário aquilo que é vergonhoso, aquelas coisas que eu só proferir, que são feitas em ocultas, são vergonhosas. Quando eu clamo ao Espírito de Deus, que provoque arrependimento no meu coração e me faça ser diferente. Avivamento é marcado por arrependimento, por pessoas que são fiéis a Deus, fiéis à obra do Senhor, que não se acovardam, porque sabe que os covardes não herdarão o reino dos céus, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Há pessoas que têm se intimidado de dizer, eu sou crente sim, eu tenho Jesus como meu Salvador, Ele me resgatou, Ele me libertou, e eu quero servi-lo, eu quero ser canal de bênção. Irmãos, não são raras as vezes que eu ouço pessoas por aí, chegam e falam assim, escuta, você virou crente, eu te vi lá na igreja presbiteriana central. As pessoas, ao invés de falar assim, sou crente sim, tenho Jesus como meu Salvador, creio que Ele é o meu único caminho ao trono da graça. Sabe o que elas falam? Elas dizem assim, olha, não, eu gosto muito lá da igreja presbiteriana, acho bonito os cultos deles, né? Estou indo lá, mas não virei crente não. Jesus disse, aquele que me envergonhar diante dos homens, eu me envergonharei diante, né, do meu Pai. Aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai. E aquele que me confessa, eu confessarei. Sou crente em Jesus, sim. E você não é não? Você precisa receber Jesus como Salvador. Olha, a minha vida foi restaurada. Jesus mudou a minha sorte. Jesus mudou a realidade na minha família. Jesus me deu um novo rumo. Eu ainda tenho lutas, eu ainda tenho tribulações, mas eu vou para Deus. Ele me levanta, Ele enxuga a minha lágrima, Ele me fortalece, Ele caminha à minha frente, Ele é o meu socorro presente. Irmãos, vem de Deus. Conta a história que Jonathan Edwards era pastor numa igreja. Ele percebia uma igreja fria. Ele pregava, a sensação dele era que o sermão batia e voltava.
não encontrava lugar nos corações. E ele pregou um sermão, ele percebeu isso. Ele falou: Deus, eu não me conformo com isso. Ele volta para sua casa, fica uma semana inteira buscando ao Senhor, falando: Deus, eu não posso aceitar isso. Uma igreja fria, uma igreja apática, uma igreja sem amor, uma igreja insensível, uma igreja que não toma uma postura. Jonathan Edwards ficou uma semana. Ele voltou com o mesmo sermão no próximo domingo. À noite, ele colocou o seu sermão escrito no púlpito, afrouxou o nó da gravata, colocou o candeeiro ao lado e começou a ler o sermão dele. Conta a história, quando ele pregou esse sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. No meio do sermão, as pessoas, elas começaram a cair prostradas, clamando arrependimento. Algumas tremiam tanto que se seguravam nos bancos para não cair. Algumas gritavam: Senhor, me perdoa, muda a realidade da minha vida, eu quero viver de modo digno. Eu quero viver para te honrar. Porque um homem chamado Jonathan Edwards aceitou pagar um preço, falando: Deus, eu não me conformo. Muda esta realidade, quebranta os corações. Irmãos e irmãs, você já imaginou o que Deus pode fazer através de nós? Se nós, como igreja presbiteriana central, uma igreja grande como nós somos, nós começarmos a pagar esse preço, falar: Deus, eu estou insatisfeito, eu quero ser mais usado, me dá discernimento, coloca nos meus lábios a palavra de sabedoria, me dá sensibilidade para lidar com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho. Senhor, me dá essa vida para ti. É Deus quem faz, queridos, não é na nossa própria força, vem de Deus. Mas eu e você podemos ter algumas atitudes, parar de acusar. Ah, é o pastor, é o líder de célula. Faça. Quantas vezes nós transferimos responsabilidades dentro de casa, no trabalho, na igreja? É fulano, é beltrano. E nos acomodamos em berço esplêndido. Ficamos esperando as coisas acontecerem. Não é na minha força, não é na sua força, mas alguém tem que dizer: eis-me aqui, para que Deus haja. Vem de Deus. Segunda lição que eu vejo nesse texto é que é uma experiência pessoal, é uma experiência real com Deus, que cada um de nós temos. Mas ela não é apenas individual, ela é comunitária. Porque veja bem que esses irmãos que ficaram ali crendo, acreditando na promessa do Senhor, eles tiveram experiência. As línguas de fogo pousaram individualmente sobre cada um deles. E eles experimentaram algo tremendo, algo extraordinário. Irmãos e irmãs, o grande evento de Atos dos Apóstolos não foi falar em outras línguas. Há pessoas que pregam isso, mas não é o que diz o texto. O texto é que no versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. E na sequência ele explica o que é esse falar em outras línguas. Ele vai lá no versículo 6, ele diz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Versículo 8: e como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Versículo 11: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas as grandezas de Deus. O grande evento de Pentecostes foi ouvir na sua própria língua. Estavam pessoas de várias falas, e de repente, as línguas como de fogo, e eles começaram a experimentar o poder de Deus. Quando o texto diz que eles falavam as grandezas de Deus, sabe o que eu imagino que eles falavam? Deus, tu és todo poderoso, tu és grande, tu és o Deus que promete e cumpre, tu és maravilhoso, que coisa boa que eu estou sentindo, a presença do Senhor, me restaurando, me curando. Tu és Deus de poder, tu és santo, tu és compassivo, tu és longânimo, tu és misericordioso. Eles começaram a proferir
as grandezas de Deus. E aí, se você estivesse falando numa língua que não era a minha, eu ouvia na minha própria língua, o texto diz, ouvia na própria língua materna as grandezas de Deus. Eles ficaram perplexos, espera aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Olha que experiência tremenda cada um deles tiveram. Coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, mas que o Espírito Santo revela. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração, na mente humana, o que Deus tem preparado para você, porque a Bíblia diz que é para aqueles que o amam. Deus tem coisas que você nunca viu, nas regiões celestiais Ele tem muitas bênçãos, e Ele chama a existência, quando eu estou no centro da vontade dEle. Vemos aqui, não pessoas que estavam querendo ver os milagres. Milagres acontecem, irmãos, como meros resultados de uma vida com Deus. Ver milagres não é sinal de que eu sou mais cheio ou menos cheio do Espírito Santo. Que povo que viu mais milagre que o povo de Israel no deserto? Gente, durante o dia era a nuvem de glória. Durante a noite, coluna de fogo. 40 anos, nem sandália nem roupa se desgastam. Quer alimentar, vem o maná. Judas viu muito milagre. Quantos milagres Judas viu Jesus fazer? Filho da perdição. Se Judas tivesse realmente fidelidade a Jesus, a situação seria diferente. Avivamento é experimentado quando eu e você vivemos em fidelidade ao Senhor. Não importa qual seja a circunstância. Os milagres são resultados em um verdadeiro avivamento. Apenas resultado. E aí, queridos, a palavra de Deus diz que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos pedir o que quisermos e Ele vai conceder. Vai conceder. Então, quando eu olho aqui, eu vejo pessoas que pagaram um preço. Vejo alguém que queria estar no centro da vontade de Deus. Na história dos avivamentos, nós temos a história de um homem chamado Charles Finney. Um homem que, como ele experimentou o avivamento? Seu primeiro avivamento foi receber Jesus como Salvador. E aí, intimidade, jejum, oração. Charles Finney era um homem com tanta intimidade com Deus, que conta a história que certa vez ele chegou numa cidade manufatureira, ele entrou numa fábrica de confecções, e aí quando ele chegou, eu imagino que talvez ele fosse uma pessoa de boa aparência, diz que algumas mulheres começaram a olhar para ele com um olhar sensual, dando risadinhas e se insinuando. E diz que ele simplesmente entrou por entre os corredores daquelas máquinas, porque ele foi para orar por aquela empresa, naquela empresa. E diz que as pessoas, simplesmente no passar dele, caíam de joelhos, prostradas, arrependidas, dizendo: Jesus é aquele que salva, Jesus é o meu Salvador, eu declaro o senhorio de Jesus na minha vida. Já pensou isso? Nós chegarmos em alguns lugares e simplesmente no passar de cada um de nós, as pessoas prostrarem arrependidas, dizendo que Jesus é o Salvador da vida delas. Que coisa tremenda! Por conta de uma fidelidade, uma vida no centro da vontade do Senhor. Meus irmãos, eu vejo aqui, cada um tendo uma experiência tremenda. Vejo aqui também uma experiência comunitária, porque quem experimentou foram os 120 que estavam ali. E haviam muito mais pessoas. Porque diz que a multidão se afluía, né, de perplexidade foram tomados aqueles que ouviam aquele som e começaram a ver aquilo. Eram tomados de perplexidade a olhar para aquele manifestar do Espírito Santo de Deus. E sabe o que eu vejo aqui? Uma terceira evidência de um derramar do Espírito Santo de Deus. É marcado. Um verdadeiro derramar do Espírito Santo de Deus é marcado por uma paixão missionária.
Quando nós vemos pessoas de várias línguas aqui, isso é para mostrar que o Evangelho não é algo que é privilégio meu. Eu tenho que passar aos outros, não importa a raça, o credo, não importa a cultura, eu e você somos enviados para pregar o Evangelho. E olha como Deus usa uma pessoa que diz, eis-me aqui. Porque aqui o povo começou a falar assim, estão embriagados. Isso, o que é isso que está acontecendo? Eu acho que eles estão bêbados, embriagados. Aí Pedro se levanta e fala assim, não estão embriagados. São 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados. O que é isso, gente? O que está acontecendo aqui hoje é aquilo que foi predito pelo profeta Joel, lá no Antigo Testamento. E aí Pedro cita a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos, e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão, pregarão a palavra. Pregarão a palavra. Servo de Deus prega a palavra. E aqui nós já vemos isso. Porque Pedro, ele chega para aquele povo e fala, sabe quem é Jesus? Jesus é aquele, judeus, que vocês mataram, que vocês crucificaram. Vocês não entenderam que ele é o Messias prometido. E grande parte daquela multidão falou, é verdade, nós estamos entendendo. E agora, o que nós devemos fazer? Pedro diz, arrependam-se da velha vida de vocês. Arrependam da atitude de vocês. E cada um de vocês receberão o dom do Espírito Santo. E vocês serão batizados. O Espírito Santo vai morar em vocês. Vocês vão ser templo do Espírito Santo. E vocês podem ser batizados agora para a remissão dos vossos pecados. Irmãos e irmãs, com esse sermão de Pedro, diz que quase 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia. E eu, particularmente, vários estudiosos dizem o seguinte, que possivelmente seja mais de 9.000 pessoas. Porque não era costume naquela época contar mulheres e crianças. Entendendo que casavam muito cedo, logo vinham os filhos, se cada homem ali tivesse com a sua mulher, e cada um com o seu filho, eram em torno de 9.000 pessoas, com um único homem, que proclamou um sermão. Já pensou, se nós começarmos a experimentar isso? Cada um de nós pregando a palavra. Por isso que não é utopia dizer que nós queremos Londrina para Cristo. Não é utopia. Se cada um de nós cremos que é Deus quem faz, é apenas eu acertar minha vida com Deus, não negociar princípios, não tem problema. Eu moro em um cômodo, mas eu sou fiel a Deus. Eu não negocio princípios. Eu vivo em fidelidade. Eu quero ter a minha experiência com Deus. Se outro não quer, é problema dele com Deus. Mas eu quero ter a minha. E aí a igreja como um todo experimenta grandes coisas. Irmãos e irmãs, eu quero fazer parte desse poder, desse mover. E se você quer experimentar esse grande avivamento, eu quero convidar, se você pode, eu vou pedir a você que se ajoelhe agora. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Só se você quiser. Se você quer experimentar esse avivamento, se você pode, porque pode ser que tenha algumas pessoas que não possam se ajoelhar por um motivo ou outro. Se você pode, agora esqueça a pessoa que está do seu lado e fala, Espírito Santo, muda as intenções do meu coração, provoca um verdadeiro arrependimento. Eu quero experimentar o teu mover, o teu poder, o teu soprar. Senhor, os meus sonhos, aquilo que envolve as curas, que envolve a vida financeira, as outras coisas serão meros resultados da minha vida no centro da tua vontade. Faz, Espírito Santo, sopra neste lugar, Espírito Santo. Sopra neste lugar, Espírito Santo. Provoca, Espírito de Deus, um verdadeiro avivamento. Ah, Deus, traz o arrependimento genuíno. Nós não queremos fogo de palha.
Nós não queremos algo manipulado. Nós queremos algo do Senhor, ó Deus. Tira do nosso meio o dedo que ameaça. Tira do nosso meio falar injurioso. Espírito Santo, derrama amor nos nossos corações. Dá-nos, Senhor, um coração perdoador, restaurador. Senhor, quebra as barreiras. Cuida do nosso falar, do nosso pensamento. Nós queremos ser santos, Senhor. Nós pedimos perdão, ó Deus, se tantas vezes temos entristecido a Ti. Muda a nossa história, Senhor. Oh, Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Oh, Deus. Nós queremos ser transformados, Deus. Tenha misericórdia de nós, oh Deus. Sopra, Espírito Santo. Dá-nos um novo coração, Senhor. Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia, Deus. Provoca, Deus, o verdadeiro arrependimento, Senhor. Oh, Deus. Nós temos pecado contra Ti somente. Dá-nos os olhos bons, Senhor, para que nosso corpo seja luminoso. Deus, conduza o nosso falar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Santo Espírito de Deus, abraça-nos nesta manhã, Senhor. Espírito Santo de Deus, muda a nossa história, Senhor. Forja o caráter de Cristo em nós, Espírito Santo. Dá-nos uma igreja amorosa, uma igreja santa, uma igreja una. Dá-nos as vidas, Senhor. Dá-nos um coração apaixonado. Ó Deus, aceita as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Recolhe cada oração. Dá-nos um coração apaixonado por Ti, Jesus. Nós queremos ser transformados. Como nós precisamos do Teu perdão, do Teu amor. Dá-nos vida, Senhor, dá-nos vidas. Dá-nos vida, Senhor. Que a luz de Cristo brilhe através de nós. Muda a nossa sorte, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. So